Olá, graça e paz da parte de nosso Senhor Salvador Jesus Cristo, amém? Seja bem-vindo, você está no canal DCFé, Escola Bíblica à Distância. É um prazer me dirigir a você mais uma vez através deste canal. Como você sabe, nós estamos estudando a revista Palavra e Vida da Convenção Batista Fluminense, cujo tema central para esse trimestre é os reis e os profetas de Israel. Hoje, na lição de número 8, o tema será Assim diz o Senhor. Paralelamente à história dos reis de Israel e de Judá, com suas extraordinárias experiências de fé, de coragem, mas também de desobediência e derrotas, um outro ministério se destaca de forma profunda. Isso mesmo, o ministério dos profetas. No Antigo Testamento, o ministério profético surgiu a partir de Moisés, que falava da parte do Senhor. Você vê isso em Números capítulo 1, verso 25. Esse ministério também teve um grande destaque no tempo de Samuel. Você pode ver isso em 1 Samuel capítulo 3, verso 20. Mas foi no período da monarquia em Israel que o ministério profético se desenvolveu com grande intensidade. Segundo a Bíblia de estudo de aplicação pessoal, embora Deus tenha falado diretamente e de forma audível com Moisés e Josué, sua palavra tornou-se esporádica durante os 3 séculos de governo dos juízes. No período de Eli, não havia profetas que entregassem a mensagem do Senhor a Israel. A morte de Eli marcou o declínio da influência sacerdotal e a ascensão, podemos assim dizer, dos profetas em Israel. Samuel se tornou um dos maiores profetas em Israel. Era um homem de oração que terminou o período dos juízes, iniciou a escola dos profetas e ungiu os 2 primeiros reis de Israel. Ao ler 1 Samuel, note a transição da teocracia para a monarquia e assista ao surgimento da influência dos profetas. Porém, para dar início ao nosso estudo nesta semana, eu convido você a abrir a sua Bíblia e acompanhar comigo a leitura da palavra de Deus em Isaías capítulo 44, verso 6. Assim diz o Senhor, Rei de Israel, seu Redentor, o Senhor dos Exércitos: eu sou o primeiro e eu sou o último, e fora de mim não há Deus. Vamos orar? Pai, nós te agradecemos pelo privilégio e a oportunidade de estudar mais uma vez a tua palavra e termos a mensagem revelada a nós através das Escrituras Sagradas. Por isso nós te pedimos mais uma vez, fala conosco, que possamos ouvir a tua voz através desta lição. É a nossa oração que fazemos em nome de Jesus. Amém. O significado mais comum para designar a pessoa e o ofício do profeta seria aquele que fala em nome de Deus e que interpreta de forma inequívoca a sua vontade para o ser humano. Podemos ver isso de forma clara nos escritos dos profetas como Isaías e Jeremias, que foram contemporâneos da monarquia em Israel. Assim, o profeta é tanto aquele que proclama a mensagem da parte de Deus, quanto aquele que prediz os acontecimentos decorrentes da desobediência em relação a essa mensagem. Segundo o comentário bíblico Beckham, em 1 Samuel capítulo 9, verso 6, explica que a pessoa conhecida como profeta na época em que o registro foi feito era chamado de vidente, nos dias de Saul e também anteriormente a ele. Roê, ou vidente,
refere-se principalmente ao fato da visão profética. O profeta é aquele que vê. Esse era, sem dúvida, o nome popular para os homens de Deus nos tempos antigos. Nabi, ou profeta, tinha preferência particular à proclamação pública da vontade de Deus, conforme discernido através da visão profética. O último uso da palavra vidente no Antigo Testamento é encontrada em conexão com a época do rei Asa, no início do século X a.C. Já para o comentário do Velho Testamento de Adam Clarke, um vidente e profeta eram os mesmos, na maioria dos casos. Veja, apenas com a diferença de o vidente sempre ser um profeta, mas o profeta nem sempre era um vidente. O termo profeta foi utilizado um longo tempo antes que isso. Abraão, por exemplo, é chamado de profeta. E você pode ver isso em Gênesis capítulo 20, verso 7. E o termo frequentemente ocorre na lei. Após a explicação acima, nesta lição refletiremos sobre este ministério, imprescindível nos tempos sombrios do reino dividido. O teor da sua mensagem e as relações dos profetas com os reis de Israel e de Judá. Grande parte dos profetas escritores do Antigo Testamento foram contemporâneos do período da monarquia em Israel. Não obstante, iremos aqui mencionar alguns profetas que são mencionados nos livros dos reis e das crônicas, como, por exemplo, Aías, Semaías, o profeta anônimo de Judá, um velho profeta, Azarias, Hanani, Jeú, Jaaziel, Eliezer, Zacarias, um certo homem de Deus, um profeta, além, é claro, o profeta Elias e o profeta Eliseu. Todas as referências a esses profetas você pode encontrar na revista, e nós vamos deixar aqui no link desse vídeo. Ora, essa longa lista de profetas que viveram e profetizaram nesse período mostra que o povo de Deus não ficou sem os mensageiros que falaram da parte do Senhor. Alguns desses profetas foram mencionados pelos autores bíblicos de forma muito breve e pontual, e evidenciava a prontidão dos servos de Deus, veja, em trazer uma mensagem de exortação, advertência, juízo e esperança para um povo, por vezes mergulhado na escravidão da idolatria e na desobediência a Deus. Assim, a prontidão, a vigilância e a fidelidade do Senhor atestaram que aqueles homens eram diferentes dos demais. Eles foram reconhecidos como pessoas as quais se podia confiar como alguém que falava em nome do Senhor. Antes de continuar, vamos ler a Bíblia em 1 Reis, capítulo 13, verso 1 ao 6. Por ordem do Senhor, um homem de Deus foi de Judá a Betel, quando Jeroboão estava de pé junto ao altar, para queimar incenso. Ele clamou contra o altar, segundo a ordem do Senhor. Ó altar, assim diz o Senhor, um filho nascerá na família de Davi e se chamará Josias. Sobre você ele sacrificará os sacerdotes dos altares idólatras, que agora queimam incenso aqui, e os ossos humanos serão queimados sobre você. Naquele mesmo dia, o homem de Deus deu um sinal. Este é o sinal que o Senhor declarou. O altar se fenderá, e as cinzas que estão sobre ele se derramarão. Quando o rei Jeroboão
ouviu o que o homem de Deus proclamava contra o altar de Betel, apontou para ele e ordenou: prenda-no. Mas o braço que ele tinha estendido ficou paralisado e não voltava ao normal. Além disso, o altar se fendeu e as suas cinzas se derramaram conforme o sinal dado pelo homem de Deus por ordem do Senhor. Então o rei disse ao homem de Deus: interceda junto ao Senhor, o seu Deus, e ore por mim, para que meu braço se recupere. O homem de Deus intercedeu junto ao Senhor e o braço do rei recuperou-se e voltou ao normal. A Bíblia de Estudo, aplicação pessoal, diz que não era fácil ser profeta. A maior parte das mensagens que entregavam era desagradável. Pregavam o arrependimento, o julgamento, as destruições iminentes e o efeito do pecado. Porque, em geral, quão descontente estava Deus com relação ao comportamento de seu povo. Eram desprezados nas cidades, veja, a menos que fossem falsos profetas e dissessem apenas aquilo que o povo queria ouvir. Mas popularidade não era o objetivo dos verdadeiros homens de Deus, mas serem obedientes ao Senhor e fielmente proclamarem a sua palavra. Deus também tem palavras para proclamarmos. E embora as suas mensagens sejam carregadas de boas novas, veja, existem também as más notícias. Que nós, homens de Deus, nesse tempo presente, sejamos verdadeiros profetas para essa geração, que possamos entregar fielmente a palavra de Deus, sem nos importarmos com a popularidade ou a falta dela. Por conseguinte, outra observação aqui diz respeito ao fato de que algumas dessas menções aconteceram a partir de situações inesperadas. Analogamente, muitas vezes, coisas semelhantes acontecem conosco. Somos instigados a falar sobre e em nome do Senhor em lugares inesperados, como, por exemplo, o nosso local de trabalho, nossa classe na escola, no ponto de ônibus, com um amigo. Mas a prontidão, a vigilância e a fidelidade ao Senhor devem sempre estar presentes em nossa vida para sermos usados por Ele. Uma das características mais marcantes no ministério dos profetas, expresso nos livros dos reis e das crônicas, era o compromisso com a verdade e com a fidelidade no teor da mensagem. Enquanto o que caracterizava a mensagem dos falsos profetas daquele tempo era o triunfalismo e a sensação de que nada de ruim iria acontecer ao povo, a despeito de sua obstinação e desobediência ao Senhor. Isso faz você lembrar alguma coisa ou comparar com algo que vivemos nos nossos dias? Pensa, né? Parece que estamos vivendo esse mesmo tempo. Os verdadeiros profetas de Deus expressavam a dura verdade a um povo impenitente. Com efeito, os profetas sempre estavam à margem às honras e privilégios do poder. O profeta Hanani, por exemplo, foi lançado no cárcere com correntes a mando do mesmo piedoso rei Asa, por denunciar que este confiara no rei da Síria e não no Senhor. Outro profeta, Micaías, se posicionou fortemente contra os 400 profetas que estavam a serviço do ímpio rei Acabe. Micaías afirmou que viu o povo de Israel, veja, como ovelhas que não tinha pastor, e foi posto na prisão. Mais tarde, o rei Acabe foi morto em batalha e Micaías reconhecido como profeta de Deus. Podemos ainda mencionar Zacarias, filho de Joiada, que profetizou contra o rei Joás
e seu povo que desprezou, veja, o Senhor para adorar os Baalins. O profeta foi apedrejado a mando do rei na casa do Senhor. Antes de continuar, vamos ler a Bíblia em Deuteronômio, capítulo 18, verso 20 ao 22. Mas o profeta que tiver a presunção de falar em meu nome alguma palavra que eu não tenha mandado falar, ou o que falar em nome de outros deuses, esse profeta morrerá. E se disseres no teu coração, como conheceremos qual seja a palavra que o Senhor falou? Quando o profeta falar em nome do Senhor e tal palavra não se cumprir, nem suceder assim, esta é a palavra que o Senhor não falou. Com presunção a falou o profeta, não o temerás. Citando mais uma vez a Bíblia de Estudo, aplicação pessoal, os israelitas foram alertados a não darem ouvidos aos falsos profetas ou a qualquer um que tentasse induzi-los a adorar outros deuses. Veja, mesmo que tal pessoa fosse um amigo muito chegado ou um membro da família. A tentação de abandonar os mandamentos de Deus costuma nos rodear. Pode vir sem alarde, soar apenas como um sussurro de dúvida, mas pode também tornar-se muito persuasivo, especialmente se veio de um ente querido. Por isso, assim como naquela época, hoje, muitos alegam receber mensagem de Deus. Ele ainda fala de forma direta ao seu povo, mas precisamos, veja, ser cautelosos antes de afirmar que alguém é um profeta de Deus. Como podemos saber se uma pessoa fala algo da parte do Senhor? Primeiro, podemos ver se a profecia cumprir-se-á ou não. Este era o antigo teste para julgar os profetas. E segundo, podemos confrontar a profecia com o que está na Bíblia. Deus nunca, veja, nunca contradiz a si mesmo. Assim, qualquer um que diga, veja, algo contrário às Escrituras, não fala algo da parte de Deus. Assim, os profetas, pessoas como nós, experimentaram o sofrimento em nome da verdade. O que podemos extrair dessas lições é que expressar a verdade do Senhor não é agradável aos ouvidos daqueles que insistem em viver em seus próprios erros e pecados. Nisso consiste uma diferença fundamental entre os profetas de Deus e os falsos profetas. O profeta de Deus fala a verdade de Deus, e aqueles que amam essa verdade amam também a mensagem e o mensageiro. O falso profeta tem o compromisso de agradar as pessoas que não amam a verdade. Ele expressa mentiras mascaradas por um fino verniz de verdade. Desse modo, o falso profeta traz uma esperança falsa, enquanto o verdadeiro profeta traz a mensagem de esperança por meio do arrependimento e da fé. Isto posto, devemos ser fiéis à mensagem que Deus expressa em sua palavra a um mundo perdido. O mundo impenitente não ama a palavra do Senhor porque ela o confronta. Os ímpios preferem ouvir pessoas que flexibilizam a paz com Deus e suas vidas pecaminosas, mas isso é impossível somente com arrependimento sincero e fé. É possível ter esperança e paz com Deus. Esse era o teor da mensagem dos profetas. Em conformidade com isso, há algo interessante que podemos perceber no ministério dos profetas e no relacionamento deste com os reis. Muitas vezes, os reis possuíam o poder, veja, mas a autoridade estava com os profetas. Alguns episódios atestam isso. Por exemplo,
o profeta Semaías orientou da parte do Senhor ao rei Roboão que não lutasse contra Israel e ele obedeceu. O rei Josafá, por sua vez, ouviu as orientações do Senhor por intermédio de Jaziel e venceu os edonitas. Os comandantes de Israel obedeceram às orientações do profeta Obed. O rei Ezequias tinha um profundo respeito e deveras seguiu as orientações do profeta Isaías. Assim, mesmo que os reis de Israel e Judá fossem o poder máximo existente, a autoridade espiritual dos profetas os fazia sobressair em dignidade e respeito por parte do povo e do próprio rei. As narrativas bíblicas sobre os ministérios de Elias e Eliseu, os quais refletiremos nas próximas lições, mostram o quanto a autoridade espiritual dos profetas do Senhor era respeitada por todos. Por mais que os reis tivessem arroubos de autoritarismo, em muitos casos, a palavra do Senhor, proferida pelos seus instrumentos, os profetas, tinham um efeito, podemos assim dizer, e um poder muito maior sobre o povo. Antes de continuar, vamos ler a Bíblia em 1 Samuel, capítulo 3, verso 19 ao 20. Samuel crescia e o Senhor era com ele, e não deixou nenhuma de todas as suas palavras cair em terra. E todo Israel, desde Dan até Berseba, conheceu que Samuel estava confirmado como profeta do Senhor. O texto base de nossa lição é mais uma das muitas declarações de monoteísmo em Isaías. Nele, o profeta declara que Deus é o rei de Israel. Veja isso. Ele é o verdadeiro governante do seu povo, não importando quem está no trono físico. A monarquia israelita, diferentemente das outras nações, era uma instituição onde Deus era o rei divino e ele é quem escolhia o rei humano. Por isso, qualquer ação contrária à sua vontade, que poderia passar de forma desapercebida numa nação pagã, não podia acontecer em Israel. Em Israel, o rei sustentava a sua posição, podemos dizer, de realeza, mediante uma fé sagrada e autoridade dada por Deus. Os reis eram responsáveis por dirigir o povo conforme a lei de Deus, especialmente os aspectos civis da mesma e fazer reinar a justiça. Quando não obedeciam e não cumpriam o seu papel, eram repreendidos pelos profetas, que falavam a vontade revelada por Deus, com a autoridade divina exigindo o seu cumprimento. Podemos extrair lições importantes aqui. Primeiramente, a autoridade espiritual vem de Deus para com um coração aberto em obedecer. Se por um lado o Senhor enviava e comissionava o profeta, este, por sua vez, era obediente em ouvir a voz do Senhor e se comprometia com a mensagem. O episódio do velho profeta, em 1 Reis, capítulo 13, verso 11, nos ensina que o fato de ter o privilégio de ser o portador dos oráculos de Deus nem sempre quer dizer que um profeta é obediente à orientação divina. Portanto, como portador da mensagem de Deus, temos o compromisso em obedecê-la, custe o que custar. Em segundo lugar, por mais que vivamos em um mundo hostil à mensagem do Evangelho, o verdadeiro servo comprometido com a palavra do Senhor é respeitado onde estiver. Por exemplo, podemos atestar isso quando um colega de trabalho está vivendo momentos de aflição e pede a um servo de Deus para interceder por aquela situação. Quantos exemplos nós podemos mencionar sobre pessoas que convivem em ambientes indiferentes, veja, e até mesmo hostis ao Evangelho, mas que
na hora do aperto, logo recorre ao servo de Deus. Assim, precisamos estar preparados, veja, preparados para sermos a autoridade de Deus onde estivermos. Ao encerrar a lição de hoje, refletimos sobre o ministério dos profetas e o quanto estes iluminaram os tempos sombrios do reino dividido. Aprendemos também sobre o teor da mensagem profética nos livros dos reis e das crônicas, e sobre a diferença entre o poder dos reis e a autoridade dos profetas. Os sacerdotes, juízes, reis, conselheiros e os salmistas tinham cada um lugar distinto na história de Israel. Mas veja, nenhum deles logrou alcançar a estatura dos profetas, nem chegou a exercer tanta influência sobre o povo ou sobre a história da redenção. Vimos também o lugar dos profetas na história do povo de Israel. Os profetas eram homens de Deus que espiritualmente achavam-se muito acima de seus contemporâneos. Existiram pelo menos dois tipos de profetas, os canônicos e os não canônicos. Veja, nenhuma categoria em toda a literatura apresenta um quadro mais dramático do que os profetas do Antigo Testamento. Os profetas exerceram considerável influência sobre a composição do Antigo Testamento. Tal fato fica evidente na divisão tríplice da Bíblia hebraica: a Torá, os profetas e os escritos. Você vê isso em Lucas capítulo 24, verso 44. Nas duas próximas lições, continuaremos refletindo sobre o ministério profético naquele tempo, mas mais especificamente sobre os dois profetas que marcaram profundamente a história de Israel: o profeta Elias e o profeta Eliseu. Finalizo perguntando, como cristão, como tem sido o nosso testemunho de fé para com as pessoas? Você já foi tentado a flexibilizar a mensagem da palavra de Deus para agradar alguém? Você tem sido uma autoridade espiritual em seus relacionamentos? Eu convido você a fazer a leitura diária que vai de segunda até domingo, onde você vai encontrar diversos textos que vão te ajudar a entender e compreender melhor esta lição. Você também pode baixar a revista Palavra e Vida da Convenção Batista Fluminense. Basta acessar o link que vai estar na descrição desse vídeo. Você entra, se cadastra e baixa para o seu tablet, celular ou computador. E não só vai poder rever essa lição, mas acompanhar futuras lições. Pois bem, eu sou o pastor Carlos Guerra e você está no canal Beit Sefer, Escola Bíblica à Distância. Hoje nós estudamos a lição de número 8 e o tema foi Assim diz o Senhor. Gostaria ainda de deixar uma palavra de recomendação a todos aqueles que participam do canal, mas ainda não frequentam nenhuma igreja cristã. Procure uma igreja que prega a palavra de Deus perto da sua casa e faça uma visita. Sem dúvida, você vai ser bem recebido e vai se sentir bem. Para se inscrever, é rápido, é fácil. Basta clicar aqui embaixo. Dá um gostei, faça um comentário sobre essa lição, deixa a sua opinião. Pois toda vez que você assim faz, o YouTube compreende, entende que aquela mensagem, que o assunto tratado aqui é de relevância para mais pessoas. Mas não deixe de acionar o sininho para receber as futuras notificações, porque semana que vem tem mais. E compartilhe com seus contatos nas suas redes sociais para que mais e mais pessoas tenham acesso ao conteúdo dessa lição. Você também pode ouvir essa lição acessando o seu podcast preferido. Até o próximo encontro. Nos vemos em breve. Fique na paz. Deus te abençoe.